Uma tonelada de maconha é apreendida no Paraná. Motorista de carreta diz que receberia R$5 mil para transportar a droga. Rio Grande do Sul anuncia recursos para hospitais do estado. Mais de R$100 milhões serão utilizados para tratamentos em doenças respiratórias na estação mais fria do ano. Investimento também na agricultura familiar. Recursos do governo gaúcho serão aplicados na recuperação do solo e no cultivo do milho. Ex-presidente Jair Bolsonaro depõe no Supremo Tribunal Federal. Ele nega a acusação de tentativa de golpe de Estado. Ativistas acusam Israel de sequestro em alto mar. Veleiro com ajuda humanitária viajava rumo a Gaza. Donald Trump mobiliza fuzileiros navais e aumenta a tensão nos protestos em Los Angeles. E você vai ver também: biofertilizante aeróbico criado em Santa Catarina auxilia na produção de hortaliças orgânicas no estado. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, 7 de junho. Nós estamos ao vivo, agora no horário de Brasília, 8h03, e retificando hoje, terça-feira, 10 de junho. Santa Catarina chegou à marca de 940 mil cirurgias realizadas em 2 anos. Quem já precisou estar na fila de espera por uma cirurgia pelo SUS sabe quanto demora. Recém-operado de uma hérnia, Valmir está voltando a ter uma vida saudável. O alívio veio após ele ter realizado o procedimento sem precisar ficar meses na fila de espera. A cirurgia foi ótima, o atendimento foi muito bom. E os primeiros dias, lógico, após o operatório tem aquela dificuldade, mas agora já estou bem, estou me recuperando. E agora para voltar à vida normal quanto antes. O procedimento do Valmir é um dos 940 mil realizados desde o início de 2023, uma marca recorde. Só em 2024 foram realizados mais de 268 mil procedimentos seletivos. De janeiro a maio de 2025 foram realizadas mais de 69.500 cirurgias eletivas com internação. Um número 100% maior do que o mesmo período de 2022, quando foram 34 mil procedimentos. Estamos quebrando recorde atrás de recorde. São números, mas atrás de números existem pessoas, né? Existe uma vida que tem a melhor qualidade após uma realização de um procedimento cirúrgico. Para garantir as operações nos hospitais filantrópicos e municipais em 2024, o governo do estado investiu cerca de R$ 585 milhões. Além disso, realizou iniciativas como melhorar a infraestrutura dos hospitais, a criação da tabela catarinense e da habilitação estadual de especialidades de alta complexidade. Essas ações têm impactado diretamente no número de cirurgias realizadas nos últimos anos. O Rio Grande do Sul anunciou recursos para os hospitais do estado. Mais de R$100 milhões vão ser destinados ao programa Inverno Gaúcho. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governador Eduardo Leite e pela secretária de Saúde, Arita Bergman. O novo aporte de mais de R$112 milhões será utilizado para ampliar a capacidade de atendimento hospitalar e reforçar a atenção primária durante os meses de maior incidência de doenças respiratórias. O valor anunciado se soma a R$20,5 milhões divulgados no início de maio. Do total anunciado, R$100 milhões serão destinados a hospitais, sendo R$60 milhões para a criação de 400 novos leitos clínicos de suporte ventilatório e de tratamento intensivo e R$40 milhões para custeio e aquisição de materiais hospitalares e de medicamentos. Um reforço de R$12,6 milhões também será repassado aos municípios, com o objetivo de ampliar as ações de equipes das unidades básicas de saúde, com foco em estratégias de imunização. O recurso será distribuído conforme a população de cada cidade. Em apoio à agricultura familiar, o governo do Rio Grande do Sul lançou 2 programas nesta terça-feira. O investimento inicial das 2 iniciativas é de R$480 milhões.
Um dos programas é a Operação Terra Forte, que é a maior ação de recuperação de solos já proposta pelo Estado, com ações de práticas sustentáveis de produção, posicionando a agricultura familiar como um eixo estratégico na reconstrução do Rio Grande do Sul. Já o Milho 100% foca na recuperação da lavoura de milho e sorgo, com o objetivo de fomentar os cultivos no estado por meio da disponibilização de sementes destinadas à produção de grãos ou silagem para agricultores e pecuaristas familiares. Ambos os programas, que totalizam 480 milhões de reais, eram esperados pelos agricultores e pecuaristas, principalmente após as enchentes de 2024. O programa é mais ambicioso do que essa primeira etapa, mas a gente precisa cumprir uma primeira etapa para começar até a analisar o seu desempenho. E uma das coisas que, tecnicamente, de forma muito responsável, a Secretaria e a Emater estão trabalhando é na articulação com as universidades, com instituições de ensino, para fazer a avaliação justamente do impacto do programa, para, a partir dessa avaliação de impacto, permitir que a gente coloque as outras etapas em curso com os aprimoramentos, melhorias que sejam necessários. Ele já nasce com muito embasamento técnico, o que nos dá muita confiança dos efeitos que ele terá. Mas um programa de uma dimensão que pode chegar a 1 bilhão tem que ser feito com a responsabilidade do emprego do recurso público para ser um programa efetivo. A gente não pode testar um programa com 1 bilhão. Ele já começa grande, com 300 milhões de reais, e a partir dessa análise de performance para a qual nós estamos convidando universidades para trabalharem junto conosco na análise do impacto da política pública, a gente vai fazendo ajustes e melhorias que forem observadas necessárias para poder estabelecer as próximas etapas do programa. A Polícia Civil do Paraná apreendeu mais de 1 tonelada de maconha durante uma abordagem na rodovia BR-277. Além da droga, 2 homens foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As detenções ocorreram nesta segunda em Foz do Iguaçu. A droga foi encontrada escondida no compartimento de carga de uma carreta com placas do Paraguai. Os policiais localizaram mais de 1.000 quilos de maconha misturados a produtos lícitos. O veículo foi parado em um posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, após a Polícia Civil receber a informação de que o veículo, saindo de Foz do Iguaçu com destino a Curitiba, transportaria um entorpecente. Na abordagem, também foram apreendidos 2 celulares e mais de R$6 mil em espécie. Realizada a abordagem, verificou-se que no interior do mesmo haveria aí escondido junto da carga lícita uma quantia de maconha, a qual, após devidamente pesada, totalizou 1.162 quilos. Ante tal fato, o suspeito foi trazido aqui, 2 suspeitos, na verdade, foram trazidos aqui à delegacia de polícia, que é a DENARC, tendo sido lavrado auto de prisão em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O flagrante está sendo concluído nesse momento, sendo tão logo seja concluído, será enviado ao Poder Judiciário local para análise e deliberação, bem como os suspeitos passarão por audiência de custódia. Segundo informações, o entorpecente foi embarcado nas imediações de um posto de combustíveis na saída de Foz do Iguaçu. O motorista, encaminhado ao sistema penitenciário, declarou que receberia R$5 mil pelo transporte da droga até a capital paranaense, com o pagamento previsto após a entrega. A droga, o caminhão e os demais materiais foram entregues à autoridade policial para os procedimentos legais. A inflação interanual do Brasil desacelerou para 5,32% em maio. O dado foi divulgado nesta terça pelo IBGE. O aumento mensal dos preços foi de 0,26%, contra 0,43% em abril. A inflação de maio é menos significativa do que a previsão média estipulada pelos especialistas, que esperavam um aumento de 0,34% nos preços ao consumidor. A inflação sobre itens alimentares desacelerou para 0,17% em maio, em comparação a 0,82% em abril. O aumento anual dos preços em 5,32% continua acima da meta estabelecida pelo governo e pelo Banco Central, que varia entre 1,50% e 4,50%.
Interrogado no Supremo Tribunal Federal nesta terça, Jair Bolsonaro negou a acusação de tentativa de golpe de Estado após ser derrotado nas eleições de 2022. O ex-presidente é acusado pela Procuradoria-Geral da República de liderar uma organização criminosa com o objetivo de deslegitimar os resultados do pleito de 2022 e impedir a posse do presidente Lula. É verdadeira a acusação que lhe é feita? Não procede a acusação, Excelência. Tem algum motivo particular a atribuir a acusação imposta na denúncia? Não, senhor. Conhece as testemunhas já inquiridas? Tem alguma suspeição ou impedimento em relação a elas? Conheço muitas delas, nada contra. Então, vamos às perguntas específicas. O interrogatório foi presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, considerado inimigo político pelo bolsonarismo. Além do líder de extrema-direita, outros 7 ex-assessores podem ser condenados a até 40 anos de prisão pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Segundo a Procuradoria, o plano golpista não foi adiante devido à resistência de altas patentes das Forças Armadas. Na segunda-feira, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, confirmou o cerne da acusação, que o ex-presidente cogitou um plano para instaurar um estado de sítio e refazer as eleições de 2022. O tenente-coronel, que firmou um acordo de delação premiada, disse que Bolsonaro recebeu e leu um documento elaborado por assessores que previa a prisão de autoridades e a criação de um conselho eleitoral para repetir as eleições. Os demais réus interrogados até o momento negaram a maioria das acusações. Agora é intervalo e você vai ver a seguir. Rússia realiza uma onda de ataques contra a Ucrânia. Capital Kiev e Odessa são as mais atingidas. Princesa japonesa visita Londrina em celebração aos 130 anos de amizade Brasil-Japão. E você vai ver ainda, em Santa Catarina, a produção de biofertilizante aeróbico auxilia na produção de hortaliças. Voltamos em instantes. Pro Derruba Preço Clube Car no Comprão. Descontos para levar ainda mais. E sorteios de 10 mil em compras toda semana. Ai, que comprão! Banana caturra, 1,49 o quilo. Cebola cabeça, 2,99 o quilo no Clube Car. Fraldinha ADC a vácuo, 28,90 o quilo no Clube Car. Açúcar extra fino doce açúcar, 5 quilos, 16,99. Arroz branco Bom Trás, 5 quilos, 15,99. Lava roupas brilhante, 4 quilos, 29,99. Melhor preço é no Comprão. Ai, que loucura! Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações? Acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. Hoje eu vou te mostrar qual é a boa em Santa Catarina. 20 centímetros de qualidade. Essa é a boa. E esse trecho tá aqui é um tapete. Olha aqui, um investimento gigante. Já são mais de 50 obras e ainda tem muito trabalho pela frente. Escuta aí o que o povo tá achando do Estrada Boa. Estrada Boa vai trazer desenvolvimento. Agora o negócio tá indo. Patrola trabalhando, os caminhões. Melhor ideia que tiver de fazer de concreto. E com certeza vai melhorar para todo mundo. Estrada Boa, Governo do Estado de Santa Catarina. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Estamos de volta agora, 8h16. A Rússia realizou uma onda de ataques nesta terça contra Kiev e Odessa. Moscou intensificou os bombardeios contra a Ucrânia, que responde com operações militares em território russo, reduzindo as esperanças de um cessar-fogo.
Os ataques da madrugada foram realizados com drones contra a capital Kiev e a cidade de Odessa, onde foram registradas mortes. Moscou intensificou os ataques contra a Ucrânia, que responde com operações militares em território russo, apesar dos esforços para impulsionar as negociações de paz e acabar com mais de 3 anos de guerra. As negociações promovidas pelos Estados Unidos e com mediação da Turquia ainda não conseguiram alcançar um acordo para um cessar-fogo, e o único resultado concreto foi o anúncio de uma troca de prisioneiros. Após o lançamento de mais de 300 drones e 7 mísseis, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reiterou o apelo para que os aliados ocidentais respondam com ações concretas. Em Odessa, no sul, os ataques atingiram prédios residenciais. Em Kiev, pelo menos 4 pessoas ficaram feridas nos bombardeios qualificados pelo prefeito como ataques maciços. As cidades ucranianas são alvos quase diários de ataques aéreos desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Pelo menos 10 pessoas morreram e outras ficaram feridas nesta terça em um ataque a tiros em uma escola na Áustria. O suposto autor do crime está entre os mortos. A prefeita da cidade de Graz afirmou que as vítimas são alunos e pelo menos um adulto, além do suposto autor do ataque. O Ministério do Interior informou que também há pessoas com ferimentos graves. O porta-voz da polícia local acrescentou que os feridos são estudantes e professores. A polícia disse que uma operação estava em curso depois que foram ouvidos tiros dentro da escola e que o prédio foi evacuado. O canal de televisão ORF informou, citando fontes policiais, que um estudante seria o autor do tiroteio. Os ataques em locais públicos são raros na Áustria, um país da União Europeia com 9 milhões de habitantes e que está entre os 10 estados mais seguros do mundo, segundo o índice global. Em fevereiro, um adolescente morreu esfaqueado e 5 pessoas ficaram feridas em um ataque no sul da Áustria. Um solicitante de asilo sírio de 23 anos foi detido durante o incidente. A ativista sueca Greta Thunberg denunciou um sequestro de Israel em águas internacionais. A jovem chegou a Paris nesta terça depois de ser deportada quando tentava chegar a Gaza em um barco com ajuda humanitária. Israel sequestrou os ativistas pró-palestinos do veleiro Medellín, que tentava chegar a Gaza com ajuda humanitária. A denúncia foi feita por Greta Thunberg ao chegar a Paris. Em águas internacionais, fomos ilegalmente atacados e sequestrados e levados contra a nossa vontade para Israel, onde fomos detidos e depois alguns foram deportados, outros seguem lá. Há muitas incertezas, porque foi muito caótico e incerto. Então não sei o que vai acontecer. Estou sem telefone há vários dias. A embarcação foi interceptada na segunda-feira quando tentava chegar à faixa de Gaza com ajuda humanitária e 12 ativistas pró-palestinos a bordo, incluindo Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila. Os dois assinaram um documento que permitia a expulsão de Israel. Outros se recusaram e aguardam os procedimentos judiciais. O governo israelense acusou Greta e os outros ativistas de terem tentado encenar uma provocação midiática com a única intenção de gerar publicidade. On early Sunday morning, the selfie yacht. Na manhã de segunda-feira, o Selfie Yacht, um golpe de relações públicas, foi trazido em segurança para a costa de Israel pelas forças de defesa. Greta, persona non grata, recebeu comida e bom tratamento. Israel agiu de forma pacífica. Israel acted in a peaceful manner. O barco foi fretado pela Coalizão Flotilha da Liberdade, um movimento internacional não violento de solidariedade aos palestinos, criado em 2010 e que combina ajuda humanitária e protesto político contra o bloqueio de Gaza. Israel enfrenta uma forte pressão internacional para pôr fim à guerra. A ONU afirma que a população da faixa de Gaza está à beira da fome devido às restrições impostas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a mobilização de centenas de fuzileiros navais e mais membros da Guarda Nacional para Los Angeles, onde acontecem os protestos contra a prisão de imigrantes. A medida é criticada pelo governo local.
Os 700 soldados de elite vão se juntar aos 4.000 soldados da Guarda Municipal, intensificando a militarização da tensa situação da segunda maior cidade dos Estados Unidos, lar de milhões de residentes estrangeiros e de uma grande comunidade latina. As manifestações, agora no 5º dia, têm sido em grande parte pacificadas, mas foram marcadas por confrontos esporádicos e violentos com a polícia. Os distúrbios foram desencadeados pela repentina intensificação da campanha de Trump para deportar imigrantes que entram de maneira irregular no país, com batidas policiais em locais de trabalho. As autoridades da Califórnia enfatizam que a maioria das manifestações são pacíficas e que o estado é capaz de manter a ordem por conta própria, criticando o envio da Guarda Nacional. Trump chamou os manifestantes de Los Angeles como agitadores e insurgentes profissionais e afirmou que se não tivesse enviado as tropas, Los Angeles estaria em chamas. A China e os Estados Unidos prosseguem com negociações para consolidar uma trégua comercial. Representantes dos dois países se reuniram nesta terça em Londres pelo 2º dia consecutivo. Os dois países anunciaram uma frágil trégua tarifária no mês passado, na Suíça. Poucas informações foram reveladas sobre as negociações que os mercados acompanham com atenção entre as duas maiores economias do mundo. O presidente americano Donald Trump disse que as conversas estavam indo bem, mas que a China não é fácil. Na Suíça, as duas potências concordaram em reduzir consideravelmente as respectivas tarifas por 90 dias. Washington concordou em reduzir as tarifas sobre os produtos chineses de 145% para 30% em troca de um movimento similar por parte de Pequim, que diminuiu suas tarifas de 125% para 10% por um período de 3 meses. Enquanto trabalha na normalização das relações com Washington, o governo da China iniciou conversações com outros parceiros para formar uma frente comum contra os Estados Unidos. A maior comunidade japonesa fora do Japão fica no Brasil. E a segunda maior comunidade nipo-brasileira do país fica no Paraná. E foi nesse estado que a princesa Kako de Akishino escolheu para começar uma série de visitas, com o intuito de reforçar os laços históricos e culturais entre os povos dos dois países. A princesa esteve em Londrina, onde se reuniu com autoridades e representantes da comunidade japonesa. A visita faz parte das celebrações do ano de intercâmbio da amizade Brasil-Japão. Justamente é por isso, que a gente sempre fala que a nossa cultura aqui em Londrina, no norte do Paraná, é o que mais preserva essa cultura. Então, o que é isso aqui? É o fortalecimento do laço de amizade entre o Brasil e o Japão. Então, o que nós temos que fazer? Preservar a nossa cultura e transmitir para novas gerações. O Paraná é o estado brasileiro onde a princesa visita o maior número de cidades. Antes de Londrina, ela passou por Maringá e Rolândia e ainda segue para Foz do Iguaçu. O estado tem aproximadamente 276 mil imigrantes e descendentes japoneses, a segunda maior concentração do Brasil. Eu posso me considerar parte dessa comunidade desde que me casei com a minha esposa Luciana Saito Masi, neta de japoneses. Nossos 3 filhos, Alana, Yasmin e Carlinhos, sentem muito orgulho da sua ascendência. Os imigrantes japoneses, que mais de um século atrás atravessaram o mundo em busca de uma vida melhor, encontraram no nosso estado uma terra fértil e acolhedora. A comunidade japonesa no Brasil começou a se formar no início do século XX com a chegada de imigrantes em busca de melhores condições de vida. Apesar das dificuldades enfrentadas, como o preconceito e a adaptação a uma nova cultura, os descendentes contribuíram para o desenvolvimento econômico e social do país. No Paraná, esse legado é preservado em museus, associações culturais e na própria rotina das cidades. Hoje nós temos aqui a Escola da Língua Japonesa, e hoje nós temos 200 alunos estudando a língua japonesa para que futuramente eles possam fazer esse intercâmbio com o Japão. Então eles têm que ter uma base da cultura japonesa, que é da língua japonesa, porque se não chega lá sabendo de alguma coisa, é importante que eles já vai sabendo da nossa cultura no Japão. Em Santa Catarina, uma tecnologia desenvolvida pela EPAGRE com foco na produção de hortaliças orgânicas tem auxiliado produtores do estado.
Vilma iniciou o cultivo de morangos há 6 anos, buscando uma atividade que complementasse a renda após a aposentadoria, sem exigir esforço físico excessivo. Com a orientação técnica da Ipagre e motivada pelos bons resultados, ela já planeja dobrar a produção em 2026, com a construção de mais um abrigo. Então, mas o ano que vem a ideia é de aumentar a produção de morangos, porque a procura é bastante. Para atender todo mundo, então a gente tem que aumentar a produção. Para melhorar a produtividade dos morangos, ela apostou no uso de um biofertilizante aeróbico desenvolvido pela Estação Experimental da Ipagre de Itajaí, com produtos reaproveitáveis. A gente faz aqui mesmo, né? É o meu engenheiro que faz certinho o biofertilizante e em 7 dias, daí ele mesmo vem aqui e coloca em pé por pé, assim, né? Ele já fez um esquema todo com mangueira, ele só vem aqui, vai passando e fica muito bom. O biofertilizante aeróbico é uma estratégia que a gente desenvolveu justamente aqui na estação para a gente melhorar a saúde do solo. É colocando micro-organismos benéficos feito de uma forma correta através da fermentação aeróbica. É uma fermentação rápida e ela é feita com insumos muito simples, com polvilhos, com a composto como fonte microbiana, com farelos que são utilizados, o açúcar comum, sem problema nenhum, quando misturados junto com a farinha de peixe, estabelecem comunidades microbianas benéficas que vão ajudar a planta a se desenvolver. A aplicação do produto tem surtido efeito em diversas variedades de plantas. O insumo, a farinha de peixe, ela tem quitina na sua composição. Quando nós colocamos um insumo que tem a quitina na formação do biofertilizante, nós estimulamos comunidades microbianas que se desenvolvam com aquela forma. Tendo quitina, eu vou desenvolver comunidades microbianas, micro-organismos que vão degradar quitina, através da atividade quitinase. Quando eu termino o biofertilizante, está pronto, eu coloco no solo. Acabou a quitina do biofertilizante. Aonde é que o micro-organismo vai buscar quitina? Ele vai buscar nos ovos dos nematóides, vai buscar nos ovos dos insetos, nos insetos e nos fungos fitopatogênicos que têm quitina na sua composição. Então eu estou estimulando a produção de comunidades microbianas benéficas. Os interessados em utilizar esta tecnologia orgânica aproveitar os benefícios do cultivo protegido e do uso de bioinsumos, tanto para a saúde quanto para a renda familiar, podem consultar a unidade da Ipagre do município e solicitar o uso nas plantações. E assim a gente encerra o Pix News desta terça. Nossas reportagens e a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD, nosso canal no YouTube. Curta e compartilhe os nossos conteúdos por lá. Mais notícias também no site pixtv.com.br. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV conectando você ao melhor conteúdo todo dia.